Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde, canal voltado à construção de conhecimento, que é o caminho para uma sociedade melhor. Esta é a nossa bandeira, este é o nosso lema. Pois bem, hoje nós vamos atender uma solicitação que nos foi feita também por e-mail, né? Além dos comentários no nosso próprio canal, além do Instagram, você pode também mandar as suas perguntas por e-mail. E o e-mail é o mesmo nome do canal, professorbilibilresponde@gmail.com. Quem nos manda este e-mail é o Felipe, né? E o Felipe, ele tem uma dúvida, mas ele também tem uma certa predisposição na sua pergunta, né? Quando ele diz que, no entender dele, o Estado deve ser laico. E aí ele pergunta, por que o Estado deve ser laico? Né? E ele ainda argumenta que nós temos exemplos, né, ao longo da história, né, ao redor do planeta, aí, de que quando o Estado não é laico, o resultado não é bom para a sociedade. Né? Então vamos tentar aí, alongar um pouquinho essa discussão a partir, né, é lógico, dos nossos conhecimentos históricos. Né? Bom, primeiro a gente tem que dizer o seguinte, o Estado, né, o que nós conhecemos como Estado, né, o Estado moderno, né, que nasce na Idade Média, para o mundo ocidental, e depois esse conceito se amplia, né? Quando o Estado nasce, né, ele nasce numa época em que outras instituições, principalmente a Igreja, né, no contexto europeu, né, da Idade Média, mesmo no Renascimento, mesmo quando a autoridade da Igreja começa a ser contestada, ela ainda tem muita força, né? O Estado, o dito Estado moderno, ele surge nesse contexto que outras instituições também têm muito poder, né? E Estado e Igreja alternam esse poder. Então, praticamente, Estado e Igreja dividem esse poder, né? Praticamente um busca legitimar o outro, né? Então, é fácil de ver, por exemplo, que nas coroações dos reis por toda a Europa, você tinha o próprio Papa participando da cerimônia, quanto emissários do Papa, né? Mas sempre a Igreja ali representada, né? A Igreja sempre, vamos dizer assim, abençoando, né, esta nova coroação. Então, Estado e Igreja estavam muito próximos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a gente precisa entender por que existe essa discussão, se o Estado deve ser laico ou não. Né? Porque se o Estado tivesse surgido sem nenhuma aliança com o poder religioso, essa discussão não teria razões históricas para ser feita. A gente entenderia que a religião é uma escolha do indivíduo e a gestão da sociedade é uma outra situação que deve ser feita à parte. Né? Nada impede que exista colaboração, mas com desígnios, com objetivos, né, distintos, né, e trabalhando, né, cada um dentro da sua esfera de atuação. Mas não é assim que ocorre. Né? Nós precisamos lembrar que Portugal vai colonizar o Brasil com o apoio da Igreja Católica. A educação no Brasil vai ser feita muito em influência, né, do ensino confessional, da ação da Igreja, né, sobre a sociedade. Então, o Brasil vai se tornar um país, né, e vai promulgar a sua Constituição, né, 2 anos depois, em 1824, colocando o catolicismo como religião oficial do Império. Né? Quer dizer, há uma ligação muito forte entre Estado e Igreja. Né? No caso do mundo ocidental, de uma Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, né? Vamos à nossa pergunta então. Já mostramos que há uma relação profunda entre as duas instituições. Né? Pois bem, o Brasil se torna republicano e com ele, né, também a nossa Constituição vai dizer que o Estado brasileiro é laico. Né? Ou seja, Estado é uma coisa, Igreja é outra. Né? Obviamente que vão coexistir, vão
se manifestar ambas as instituições no mesmo espaço geográfico, mas com objetivos distintos. Contudo, não basta escrever no papel, porque há toda uma cultura, né? Por exemplo, né, o casamento é uma união civil, um contrato celebrado entre duas pessoas sobre os quais vão incidir prerrogativas legais, como a guarda dos filhos, a partilha dos bens e coisas desse tipo. Contudo, no Brasil, né, é ainda muito comum, já foi mais, mas ainda é muito comum, que o casamento também seja celebrado religiosamente, ou seja, há uma autoridade que não é do Estado, que também, né, ela está presente nessa decisão de duas pessoas. Contudo, não é a autoridade da igreja que vai decidir, por exemplo, a guarda dos filhos, né? A partir desses exemplos, é possível a gente começar a entender qual é o papel de cada instituição na vida do indivíduo. E aqui que eu acho que surge um argumento que é fundamental, né? A religião é uma escolha. E eu posso escolher uma dentre milhares de religiões que existem no mundo, assim como eu posso escolher não ter religião nenhuma. Contudo, o Estado não é uma escolha, né? Uma vez que eu nasci em algum lugar deste mundo, eu pertenço àquele Estado, né? Ou então, a partir do momento que eu decido viver em algum lugar, eu estou sobre a gerência de algum Estado. Então eu não posso dizer que as leis não se aplicam a mim, eu não posso dizer que todas as obrigações e todos os direitos e deveres que cada cidadão possui, né, eu vou me eximir deles. Não, né, não é possível isso. Então o Estado ele independe da vontade do indivíduo. A religião não. A religião é uma escolha do indivíduo. E eu acho que este ponto é bastante interessante para a gente entender que naquilo que é público, as escolhas não devem se manifestar. Por exemplo, né, o ensino público, ele deve ensinar religião? Né? A resposta é não. O ensino público deve ensinar ética, filosofia e, se for o caso, estudar religiões. Certo? Estudar religiões é algo, sim, necessário, pertinente, porque o mundo, né, abriga, como eu falei, milhares de religiões e elas estão, né, no nosso dia a dia. Mas não cabe ao Estado escolher uma religião e ensinar aquela. Né? Isso é feito pela ética. Isso é feito pela filosofia. Então, isso sim cabe ao Estado ensinar. Então, o ensino tem que ser laico, né? Obviamente que uma cerimônia religiosa numa escola pode ocorrer, sim, desde que haja bom senso, desde que haja respeito, desde que haja um consenso de que aquilo não vai ferir, né, as liberdades daqueles que não partilham daquela religião ou que não têm religião nenhuma. Então, não precisa ser uma guerra entre, né, religião e Estado laico, né? Tudo pode ser conduzido pelo bom senso. Mas é preciso ter o cuidado de que nas prerrogativas do Estado, né, não entrem as questões religiosas, justamente porque elas não são, né, uma certeza absoluta, como é, por exemplo, o texto de uma lei, que deve ser cumprido. Né? Se está escrito em lei, deve ser cumprido. Se a lei está errada, bom, aí é uma outra situação, a lei tem que ser debatida, reescrita, e esse é o processo que acontece a todo momento. As leis estão sempre sendo revisadas, né? Estão sendo sempre questionadas, estudadas, enfim. Né? Então, a obediência a uma lei é algo que a sociedade precisa. Né? A observância de uma religião é algo que uma sociedade decide se quer ou não individualmente. Cada indivíduo vai fazer a sua escolha. Então, por isso, no meu entender, o Estado deve ser laico. Né? Ele tem que ser laico por quê? Porque ele precisa ser democrático. Se o Estado tomar para si alguma perspectiva religiosa, por mais ética que ela possa ser, ele está fazendo, né, uma opressão, uma injustiça sobre o indivíduo que não partilha daquela religião. Né? Então o Estado tem que se guiar por meio das suas leis, as suas leis têm que ter um caráter ético e existem os mecanismos para debater as leis, atualizar as leis,
né? E a religião tem que ser uma escolha do indivíduo. Quando isto não acontece, né, nós temos, por exemplo, estados fundamentalistas, né, que são mais comumente citados os países árabes, onde, né, a influência religiosa, alguns deles são verdadeiras teocracias, né, acaba por sufocar todos aqueles que de uma forma ou outra, né, têm alguma discordância com algum destes preceitos religiosos, né? Algumas vezes até mesmo isso vai descambando para uma violência, para uma opressão mais até mesmo física, até mesmo com casos de eliminação de pessoas, de homicídios e coisas assim. No Brasil, a gente tem um Estado laico, mas um Estado laico que é muito influenciado por ideias religiosas, né? E muitas vezes essas ideias impedem que temas pertinentes à sociedade sejam discutidos com mais clareza, né? Eu acho que o melhor exemplo que nós temos para isso, por exemplo, é a questão do aborto, né? E aqui eu não quero dizer se as pessoas têm que ser contra ou a favor do aborto. Aliás, né, acho que a favor do aborto não existe ninguém, né? Ninguém quer interromper uma gestação, salvo se tem um motivo para isso. O que a gente discute é se o motivo é pertinente ou não, mas acho que a favor do aborto não existe ninguém. Eu só deixo isso claro para que não se tome alguma interpretação para além do que esse exemplo quer trazer para a nossa discussão. Então, o tema do aborto, a gente tem uma dificuldade em discutir isso. Por quê? Porque a sociedade brasileira é bastante identificada com preceitos religiosos que impedem as pessoas de olhar para o aborto para além deste prisma da religião, né? Essa é uma coisa que precisa ser discutida, né, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, né? A questão religiosa, né, ela não deve fazer parte disso. A parte que a religião poderia entrar nesse debate tem que ser substituída por uma reflexão ética, certo? Porque eu não posso dizer que se instituição X condena um aborto, né, então o aborto não deve ser feito, mas eu não faço parte da instituição X. Se eu não faço parte da instituição X, né, então por que eu não poderia fazer o aborto, né? E assim como o aborto, outras questões. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente traz para uma discussão, né, que não é religiosa, preceitos religiosos, nós contaminamos essa discussão e não avançamos do ponto de vista ético. Então, abortar um feto é uma questão ética, que precisa ser discutida eticamente. No Brasil, dificilmente isso vai acontecer por conta desta confusão que nós temos entre Estado laico e Estado religioso, né? Nós temos no Congresso, né, um grupo significativo de parlamentares que defendem convicções religiosas. O que esses parlamentares precisam entender é que essas convicções religiosas valem para eles, valem para um número significativo de pessoas, mas não vale para todas as pessoas. E a esfera pública ela tem que lidar com tudo, com todas as ideias, com todas as nuances, com todas as possibilidades que a reflexão ética permite, né? Então, o debate político também é um debate ético. A gestão do Estado é algo ético, não é religioso. Então, por isso que eu acho que, né, concordando com o Felipe, o Estado tem que ser laico. Quando o Estado não é laico, né, eu vejo um primeiro passo para a injustiça, porque aí a tendência é sufocar tudo aquilo que não tem concordância com uma determinada matriz religiosa, né, e isso é um Estado que vai se construindo, vai caminhando para ser um Estado antiético, né? Então, assim, pessoas religiosas devem participar da política? Obviamente que sim, é o que a democracia nos diz. Mas no exercício da política, essas pessoas têm que entender que elas estão legislando ou fazendo o trabalho do executivo ou do judiciário, do que seja, elas estão fazendo isso para uma sociedade plural, universal, onde nem todos partilham das mesmas convicções religiosas que essas pessoas possuem, né? Então, para resumir, né, vamos para cada instituição deixar o seu papel. Que o Estado seja
um Estado ético, um Estado universal, um Estado democrático, que assegure a todo indivíduo a sua liberdade religiosa, que ninguém seja constrangido por razões religiosas, mas que também ninguém, por razões religiosas, né, confunda os aspectos de atuação de cada instituição. É isso aí. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, mas principalmente traga as suas contribuições, os seus comentários, os seus pedidos de vídeo, para que por meio do conhecimento a gente caminhe para um Brasil melhor. Esta é a nossa tarefa. Valeu!